Você já parou para pensar quantas lágrimas um pai ou uma mãe derramam em silêncio pelos filhos? Quantas noites mal dormidas, quantos joelhos dobrados, quantos suspiros profundos que ninguém vê? Há dores que os pais carregam no coração que parecem impossíveis de explicar. Ver um filho se afastando do caminho certo, envolvido em drogas, álcool, amizades erradas ou até sofrendo com doenças, é como sentir a própria alma sendo esmagada. E se eu dissesse que existe um caminho não humano, não baseado em fórmulas mágicas, mas fundamentado no poder de Deus, capaz de trazer transformação para a vida deles? E se eu dissesse que uma semana de oração perseverante pode abrir portas que estavam trancadas, quebrar correntes que pareciam inquebráveis e acender uma luz onde tudo parecia escuridão? O título deste vídeo não é apenas uma frase, é um chamado de fé. Filhos em dificuldades, problemas com drogas, álcool, doenças, amizades erradas, ouça esta oração poderosa por uma semana e veja a vida deles mudarem. Essa é a promessa que nasce não da minha voz, mas da palavra de Deus, que diz em Jeremias 32, 27, Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Talvez hoje você esteja cansado de lutar. Talvez já tenha tentado de tudo, conselhos, conversas, até lágrimas escondidas para que eles não percebessem o quanto você sofre. Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração, porque parece que quanto mais você tenta, mais distante eles ficam. Mas é nesse ponto, quando a força humana acaba, que entra a força do céu. É aí que a oração começa a mover aquilo que está além da sua capacidade. Quero que você saiba, você não está sozinho. Deus vê a sua dor, Ele ouve as suas orações e Ele também ama seus filhos mais do que você mesmo. É por isso que hoje vamos interceder juntos. Vamos unir a sua voz à minha e juntos colocaremos a vida dos seus filhos diante do trono do Altíssimo. A Bíblia diz em Lucas 4,18 que Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Se os seus filhos estão cativos pelas drogas, se estão cegos pelas más amizades, se estão oprimidos por enfermidades ou escolhas erradas, Jesus tem poder para libertar, restaurar e transformar. Esta oração não é para desistir, é para lutar, não com as armas humanas, mas com as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Antes de começarmos, quero que você dê um passo de fé. Escreva nos comentários: Eu entrego a vida do meu filho nas mãos de Deus. Esse ato simples é uma declaração espiritual. É como escrever o nome dele no altar celestial, reconhecendo que só Deus tem o poder de mudar o que você não consegue. E se esta mensagem já tocou o seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda esta oração a alcançar outras famílias que também choram pelos seus filhos, famílias que talvez estejam prestes a desistir, mas que podem ser levantadas pela esperança que vem de Deus. Agora, prepare-se. Feche os olhos por um instante, respire fundo, traga à sua mente o rosto do seu filho. Lembre-se do sorriso dele, do nome dele, da essência que Deus colocou nele antes mesmo de nascer. Apresente esse filho ao Senhor agora, em silêncio. Porque esta oração será o primeiro passo de uma semana de intercessão poderosa que pode transformar destinos. Você vai perceber que cada vez que ouvir e repetir esta oração, uma semente de mudança estará sendo plantada no coração dele e no seu também. E assim como a chuva cai e rega a terra, a palavra de Deus cairá sobre a vida do seu filho, trazendo vida onde hoje parece haver morte, esperança onde só havia medo e paz onde só existia desespero. Fique comigo até o fim. No próximo bloco, vamos falar sobre o peso invisível que tantos pais carregam
E como colocar esse fardo diante de Deus é o primeiro passo para ver a vida dos seus filhos mudar. Carregar a dor de um filho em dificuldades é um dos fardos mais pesados que um pai ou uma mãe pode enfrentar. Pausa 3. Não existe dor comparável a ver alguém que você gerou, cuidou e amou se perder em caminhos que só trazem destruição. Cada erro, cada escolha errada, cada passo perigoso dói como se fosse em você. Quantas vezes você já se perguntou: o que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Esse é um pensamento que assombra muitos pais. Mas saiba de uma coisa: nem sempre a culpa é sua. O mundo está cheio de armadilhas, tentações, pressões sociais e amizades erradas que tentam desviar os jovens. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É uma guerra espiritual, e muitas vezes seus filhos são os alvos. Essa dor é silenciosa. Você pode sorrir por fora, mas por dentro, o coração está em pedaços. Pode trabalhar, pode cuidar de tudo ao redor, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, as lágrimas caem. Você ora, você clama, você pede a Deus uma resposta e parece que nada muda. E nesse silêncio, muitos pais começam a sentir culpa, vergonha e até impotência. Mas hoje quero que você entenda: Deus não te chama para carregar esse fardo sozinho. Ele diz em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite é também para você, pai e mãe, que está cansado. Você não precisa viver esmagado por essa dor. Talvez seu filho esteja nas drogas, talvez esteja se afundando no álcool, talvez esteja preso em amizades que o conduzem para a perdição, ou talvez seja a doença que está consumindo a alegria da juventude. Cada uma dessas situações é um peso enorme, mas o Senhor quer hoje tirar esse peso dos seus ombros e colocar nos ombros dele, porque só ele pode carregar sem se cansar. Pais sentem o peso da responsabilidade, pensam que precisam resolver tudo, mas a verdade é que há situações que só podem ser resolvidas com oração, jejum e entrega a Deus. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa é para você. Em vez de carregar a ansiedade, você pode entregar e receber paz. Uma paz que não depende do que seus olhos veem, mas do que o céu já decretou. Talvez você já tenha tentado conversar com seu filho e ele não ouve. Talvez você já tenha dado conselhos e ele rejeitou. Talvez até tenha tentado impor limites e ele se revoltou. A sensação é de impotência, mas é justamente quando você se sente impotente que Deus mostra o seu poder. Hoje, reconheça essa dor diante do Senhor. Não esconda, não disfarce. Diga com sinceridade: Senhor, eu não aguento mais sozinho, eu entrego o meu filho a Ti. Esse reconhecimento é o início da mudança, porque quando você solta o fardo, Deus assume a batalha. Quero que você faça isso agora, de forma prática. Feche os olhos, respire fundo e diga o nome do seu filho em voz baixa ou apenas no coração. Entregue esse nome a Deus. Veja esse fardo saindo das suas mãos e sendo colocado nas mãos poderosas do Pai. Não é sinal de fraqueza reconhecer sua dor. É sinal de fé. É admitir que você precisa do socorro divino. E a Bíblia garante em Salmos 34, 18, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No próximo bloco, vamos ver como as promessas de Deus se tornam a resposta para pais aflitos. Não basta reconhecer a dor,
precisamos também nos apegar ao que Ele já prometeu. E essas promessas são a base para a nossa oração de vitória. Depois de reconhecer a dor e o peso que tantos pais carregam, precisamos nos apegar ao que sustenta, as promessas de Deus. Pausa 3. Elas são como âncoras firmes no meio da tempestade. Não importa o que os olhos naturais vejam, quando você ora em cima da palavra, você ora em cima de uma rocha que não pode ser abalada. A Bíblia está cheia de promessas para os filhos. Isaías 54:13 declara: todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Essa promessa é sua, pai, mãe que clama. Deus mesmo se responsabiliza em ensinar seus filhos. Provérbios 22:6 nos lembra: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Talvez hoje ele esteja afastado, mas a semente da palavra foi plantada, e Deus é fiel para fazer essa semente germinar no tempo certo. Agora, quero orar fortemente com você. Não é uma oração qualquer. É clamor, é intercessão, é guerra espiritual em favor dos seus filhos. Ore comigo com fé. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco agora em unidade com cada pai e mãe que escuta esta oração. Senhor, nós não aceitamos perder os nossos filhos para as drogas. Não aceitamos perder os nossos filhos para o álcool. Não aceitamos perder os nossos filhos para as más companhias. Não aceitamos perder os nossos filhos para as doenças. Eles são herança do Senhor. Eles são flechas nas tuas mãos. Eles pertencem a ti. Senhor, eu levanto agora a minha voz e clamo: quebra as correntes que prendem esses jovens. Onde houver vício, que caia por terra agora em nome de Jesus. Onde houver prisão espiritual, que seja despedaçada pelo poder da tua palavra. Onde houver espírito de morte, de rebeldia, de destruição, nós ordenamos que saia agora pelo poder que há no sangue de Cristo. Pai, eu oro por cada lágrima derramada por esses pais, cada choro que ninguém viu, tu viste, cada suspiro de dor tu ouviste, cada oração silenciosa tu recebeste, e eu declaro pela fé que nenhuma dessas orações será em vão. Tu és Deus que responde, tu és Deus que restaura, tu és Deus que faz novo todas as coisas. Levanta esses filhos, Senhor, tira-os do caminho da perdição e traz para o caminho da vida. Arranca-os das mãos do inimigo e traz para a tua presença. Onde houver doença, libera cura. Onde houver tristeza, libera alegria. Onde houver engano, libera verdade. Onde houver escuridão, libera luz. Eu profetizo sobre cada filho representado aqui. Eles não morrerão nesse estado. Eles não ficarão perdidos. Eles viverão para glorificar o teu nome. Amado, esta oração não é apenas emoção, é profecia, é guerra, é clamor que sobe aos céus e move a mão de Deus. Creia que algo já começou a mudar, porque a palavra do Senhor garante em Jeremias 31:16-17. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque a tua obra terá recompensa, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Essa é a promessa que você precisa segurar com toda a sua força. Seus filhos voltarão, seus filhos serão libertos, seus filhos terão paz. Se esta oração mexeu com o seu coração, coloque nos comentários o nome do seu filho e escreva: eu creio que o meu filho será transformado. Este será o seu ato de fé. No próximo bloco, vamos entrar em uma oração ainda mais específica. Vamos clamar pela libertação completa. Vícios, enfermidades e más companhias. Será um momento de autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Chegamos a um momento decisivo. Até aqui falamos sobre dor. Reconhecemos o peso que os pais carregam e nos agarramos às promessas da palavra. Mas agora é hora de levantar uma oração de libertação. Não é oração tímida,
não é oração superficial. É oração com autoridade, feita no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Quando Jesus caminhava entre os homens, ele libertava cativos, expulsava demônios, curava enfermos, restaurava famílias. Hebreus 13:8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o mesmo poder que agiu há 2000 anos está disponível hoje, agora, neste momento. Pai e mãe que me ouvem, preparem o coração. Vamos entrar em guerra espiritual. Vamos colocar os nomes dos seus filhos diante de Deus e declarar libertação. Ore comigo em voz alta se puder. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora em oração de intercessão pelos meus filhos. Pai, eu apresento diante de Ti cada nome, cada vida, cada história. Tu conheces os caminhos que eles têm trilhado. Tu sabes onde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo. Nada está escondido de Ti. Senhor, eu oro para que toda prisão seja quebrada agora. Onde houver vício em drogas, eu declaro: caia por terra em nome de Jesus. Onde houver dependência de álcool, que seja despedaçada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Onde houver depressão, tristeza profunda ou pensamentos de morte, eu ordeno: saiam em nome de Jesus. Pai, eu peço, envia os teus anjos para cercar os meus filhos. Não permitas que eles permaneçam em lugares de perdição. Afasta-os das más companhias. Fecha as portas das amizades que os conduzem para o erro. Quebra os laços com pessoas que são instrumentos do inimigo. E abre portas de amizade verdadeira, de relacionamentos saudáveis, de caminhos de paz. Senhor, onde houver doenças que afligem o corpo ou a mente, eu oro por cura agora. Toca com a tua mão poderosa. Restaura células, limpa o sangue, fortalece ossos, cura a mente, liberta das amarras da enfermidade. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara, e eu confio no teu poder de cura. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo poder do Espírito Santo sobre os meus filhos, que eles tenham experiências contigo, que sintam o teu amor, que sejam tocados pelo teu fogo. Que sonhos e visões os despertem para o propósito que tens para eles. Onde houver rebeldia, coloca mansidão. Onde houver engano, coloca verdade. Onde houver vazio, coloca a plenitude da tua presença. Eu declaro que os meus filhos são separados para o Senhor. Eles não pertencem às drogas, não pertencem ao álcool, não pertencem à escuridão, não pertencem à destruição. Eles pertencem a Jesus Cristo. Satanás, tira as mãos da vida dos meus filhos. Eu ordeno em nome de Jesus que todo plano de morte, de vício, de engano e de destruição seja desfeito agora. Está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu declaro esta promessa sobre a vida dos meus filhos. Nenhuma arma do inimigo prosperará contra eles. Senhor, eu profetizo um novo tempo. Vejo pela fé os meus filhos libertos, de volta para casa com sorrisos no rosto e paz no coração. Vejo pela fé eles testemunhando, dizendo: eu fui resgatado pelo poder de Deus. Vejo pela fé eles se tornando homens e mulheres de oração, instrumentos do Senhor nesta geração. Pai, eu não oro apenas por hoje, eu oro por um processo de transformação. Cada dia, cada semana, cada mês, que eles sejam moldados pelo Teu Espírito. Protege-os enquanto não posso estar perto. Guarda-os enquanto não posso vigiar. Eu confio que os Teus olhos estão sempre sobre eles. Querido Pai, querida Mãe, creia nesta oração. Não é apenas a minha voz que fala, é a palavra de Deus que garante. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Esta promessa é para você. Se esta oração mexeu com você, levante suas mãos agora e declare em fé: os meus filhos são do Senhor. E escreva nos comentários: eu creio na libertação dos meus filhos em nome de Jesus. Esse ato simples é como um memorial diante de Deus.
No próximo bloco, vamos falar sobre a força da fé perseverante. Porque não basta orar uma vez. É preciso continuar dia após dia até ver a promessa se cumprir. A oração de hoje foi forte, cheia de autoridade, mas quero que você entenda algo essencial. A vitória não vem apenas de uma oração isolada, mas da perseverança na fé. Muitos pais oram uma vez e, quando não veem resultado imediato, se sentem desanimados. Mas a Bíblia nos ensina que a fé é uma caminhada, não um evento único. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo quando seus olhos não enxergam mudança, a sua fé continua plantando sementes invisíveis que, no tempo certo, darão frutos. Pense em Elias, no Monte Carmelo. Ele orou por chuva e, a princípio, nada aconteceu. Mandou o servo olhar para o céu e o servo disse: não há nada. Elias não desistiu. Oraram de novo, olharam outra vez e ainda nada. Foram 7 vezes. Só na 7ª vez apareceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, que logo se transformou em uma grande chuva. 1 Reis 18:41-45. Assim também é com os filhos. Talvez você ore hoje e não veja mudança amanhã. Talvez ainda os veja caindo, errando, se perdendo. Mas cada oração é como a nuvem pequena que anuncia a chuva. Cada lágrima derramada é como água regando a terra. E no tempo de Deus, a transformação virá. Pais perseverantes são guerreiros silenciosos. Você pode não estar nas ruas com eles, mas está nos joelhos diante de Deus. Você pode não controlar as escolhas deles, mas pode clamar ao único que tem poder para mudar corações. Perseverança não é apenas insistência, é confiança. É acreditar que, mesmo quando tudo parece piorar, Deus ainda está agindo. Quero orar com você por essa perseverança. Senhor, fortalece agora a fé de cada pai e mãe que ora comigo. Tira o desânimo, Senhor. Tira a sensação de que nada vai mudar. Enche o coração deles com esperança renovada. Dá-lhes a certeza de que cada oração, cada lágrima, cada clamor não é em vão. Assim como Elias orou 7 vezes até ver a nuvem, que esses pais orem quantas vezes forem necessárias até verem a chuva de libertação cair sobre seus filhos. Senhor, eu oro contra o cansaço espiritual. Quantos já pensaram em desistir? Quantos já disseram em silêncio: não adianta mais, meu filho não tem jeito. Mas hoje, pelo poder da tua palavra, eu repreendo essa mentira, porque tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Tu és o Deus que ressuscita mortos, que abre mares, que liberta cativos. Nada é impossível para ti. Querido pai, querida mãe, não desista, continue. Mesmo quando parecer que não há resposta, continue. Mesmo quando seu filho zombar da sua fé, continue. Mesmo quando as circunstâncias gritarem o contrário, continue. Porque a perseverança na fé é a chave que abre portas no mundo espiritual. Gálatas 6:9 nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O tempo de Deus não falha. Ele é perfeito. Imagine daqui a alguns meses, ou talvez anos, você olhando para o seu filho e dizendo: valeu a pena não desistir. Imagine ele transformado, liberto, curado. Esse dia chegará. Você precisa se agarrar a essa promessa como quem segura uma corda em meio a um rio tempestuoso. Agora, faça uma declaração de fé. Diga em voz alta, com autoridade: eu não vou desistir do meu filho. Repita com firmeza. Essa frase não é apenas para os céus ouvirem, mas também para o seu coração se lembrar todos os dias. E se puder, escreva nos comentários: eu não vou desistir do meu filho, porque Deus é fiel. Esse ato é como uma aliança diante do Senhor, uma prova de que você escolheu perseverar.
No próximo bloco, vamos falar sobre como a presença de Deus traz paz ao coração dos pais. Porque enquanto você persevera, precisa também aprender a descansar. Deus não quer apenas que você lute, Ele quer que você durma em paz, sabendo que os seus filhos estão nas mãos dEle. Lutar em oração pelos filhos exige perseverança, mas também exige descanso. Pausa 3. Muitos pais, no esforço de interceder, acabam perdendo a própria paz. Vivem em constante tensão, com medo, com ansiedade, e às vezes não conseguem nem dormir. Mas a palavra de Deus nos mostra que enquanto nós oramos, Ele trabalha. O Salmo 127:2 diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isso significa que até no seu sono, Deus está agindo em favor dos seus filhos. Você pode fechar os olhos e descansar porque o Senhor não fecha os dele. A presença de Deus é o lugar onde a paz acontece. Não importa o tamanho da tempestade, quando Ele está presente, o coração se acalma. Lembre-se dos discípulos no barco, em meio à tempestade. Eles estavam apavorados, mas Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. Marcos 4:39. E imediatamente houve bonança. Pais, talvez vocês sintam que a vida dos seus filhos é como um barco sacudido pelas ondas. Mas se Jesus está no barco, não importa o quanto o mar se agite, Ele pode trazer paz. Quero orar com você agora para que a presença de Deus traga paz ao seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada pai e mãe que está ouvindo esta mensagem. Senhor, muitos estão cansados, exaustos, noites sem dormir, preocupados com o futuro dos filhos. Mas agora, Senhor, eu peço que a Tua presença cubra esses corações, que eles sintam uma paz sobrenatural, uma paz que excede todo entendimento, guardando suas mentes e seus corações em Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que todo medo seja arrancado, toda ansiedade seja dissolvida, que cada vez que esses pais se deitarem para dormir, eles possam ouvir a Tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo, eu cuido dos teus filhos. Senhor, envolve-os agora com o teu abraço de amor. A presença de Deus muda ambientes. Onde há caos, Ele traz ordem. Onde há choro, Ele traz consolo. Onde há desespero, Ele traz esperança. Você não precisa carregar essa guerra sozinho. Deixe a presença do Senhor encher sua casa, encher o seu quarto, encher a sua alma. Filipenses 4:7 nos garante: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é real. Não depende de notícias, não depende de circunstâncias. Ela vem diretamente do trono de Deus. Muitas vezes, o inimigo tenta roubar a paz dos pais, justamente para enfraquecer a oração. Ele sussurra: não adianta, seu filho não vai mudar. Mas a presença de Deus cala essas vozes. Ele diz: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Salmos 46:10. Pai, mãe, hoje eu te convido a descansar. Continue orando, continue perseverando, mas descanse no Senhor. Ele é mais interessado na vida dos seus filhos do que você imagina. Ele os ama com amor eterno. Faça esta declaração de fé comigo: Senhor, eu descanso em Tua presença. Diga em voz alta, para que sua alma ouça. Repita até sentir a paz inundar o seu coração. E se puder, escreva nos comentários: eu descanso em Deus, porque Ele cuida dos meus filhos. Esse ato é como abrir mão da ansiedade e colocar a confiança no único que nunca falha. A presença de Deus não apenas acalma, ela fortalece. Quando você se enche dessa presença, você ganha novas forças para continuar orando, intercedendo e perseverando. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você. Ao esperar no Senhor, você não vai se esgotar. Pelo contrário, será renovado.
No próximo bloco, vamos orar de forma profética, declarando bênçãos específicas sobre a vida dos seus filhos. Porque não basta apenas pedir libertação, é preciso também declarar o futuro que Deus já planejou para eles. Até aqui, oramos pela dor, pelo peso, pela libertação e pela paz. Mas a caminhada da fé não termina apenas pedindo que Deus arranque o mal. Precisamos também declarar o bem, profetizar vida, chamar à existência as promessas que já estão escritas. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que as palavras que saem da nossa boca têm poder de moldar o futuro. Por isso, não declare derrota sobre seus filhos, declare vitória. Não declare fracasso, declare restauração. Hoje, como servo de Deus, quero guiar você em uma série de declarações proféticas. Não são apenas frases bonitas, são verdades fundamentadas na palavra. Quero que você repita em voz alta, mesmo que seja baixinho, com fé. E enquanto fala, imagine a vida do seu filho sendo transformada. Declare comigo: meus filhos são herança do Senhor, e neles há propósito divino. Salmos 127, 3. Meus filhos não serão destruídos por vícios, más amizades ou doenças, porque são guardados pelo sangue de Jesus. Meus filhos têm uma mente renovada, um coração quebrantado e um espírito sensível à voz de Deus. Meus filhos são como flechas na mão do guerreiro, lançados para cumprir o destino que o Pai preparou. Salmos 127, 4. Meus filhos terão paz abundante, porque o Senhor mesmo os ensinará. Isaías 54, 13. Agora quero orar profeticamente sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que cada filho representado nesta oração será alcançado pelo teu amor irresistível. Eu profetizo libertação completa, transformação de caráter e restauração de identidade. Eu profetizo que eles não andarão em trevas, mas serão guiados pela tua luz. Onde houver vício, eu declaro sobriedade. Onde houver engano, eu declaro verdade. Onde houver feridas, eu declaro cura. Pai, eu libero palavras de bênção. Que esses filhos prosperem em tudo o que fizerem, que tenham saúde, sabedoria e discernimento. Que sejam jovens de oração, homens e mulheres que amarão a tua presença, que se tornem testemunho vivo da tua graça e que suas vidas tragam honra ao teu nome. Profetize junto comigo agora, repetindo em voz alta: meus filhos viverão e não morrerão. Meus filhos terão um futuro de esperança. Meus filhos serão libertos e andarão em santidade. Meus filhos serão exemplo de fé para esta geração. Cada palavra que você declarou tem peso no mundo espiritual. Os céus ouvem e o inimigo também. Quando você profetiza em nome de Jesus, você ergue uma muralha de proteção ao redor deles. A palavra de Deus em Jeremias 29, 11 é clara. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa vale também para seus filhos. Ainda que hoje os passos deles estejam errados, o fim que Deus planejou é de paz, de vitória, de vida plena. Pais, não se calem. Usem a boca para abençoar. Quando seu filho sair de casa, declare: você é protegido por Deus. Quando ele dormir, declare: você será cheio de paz. Mesmo que ele não queira ouvir, mesmo que se irrite, continue declarando. A bênção lançada não volta vazia. Agora, como pastor e intercessor junto com você, eu declaro em nome de Jesus: seus filhos terão o coração restaurado, terão a mente transformada e viverão o plano perfeito de Deus. Eu profetizo que nenhum deles será perdido. Todos voltarão para os braços do Pai. Se você crê, escreva nos comentários: eu profetizo vida e bênção sobre meus filhos. Esse ato é mais que simbólico. É como plantar uma bandeira de vitória no mundo espiritual. No próximo bloco,
vamos concluir este ciclo de oração com um selo de fé. Será uma bênção final, um envio profético e também um convite para continuar caminhando junto em novas orações que fortalecerão ainda mais a sua família. Chegamos ao final desta jornada de oração. Foram momentos intensos de lágrimas, de clamor, de entrega e de fé. Pausa 3. Você apresentou a vida do seu filho diante de Deus, derramou o coração, declarou promessas e profetizou bênçãos. E eu quero dizer algo muito importante. Nada disso foi em vão. Cada palavra, cada suspiro, cada lágrima foi registrada no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8 que as orações dos santos são como incenso diante de Deus. Isso significa que neste momento, enquanto você ouve e ora comigo, um aroma de fé está subindo ao trono do Senhor. Ele recebe a sua oração e se move em favor da sua casa. Eu sei que a dor de ver um filho perdido, doente ou preso em vícios é uma das maiores dores que existem, mas também sei que o poder de Deus é maior do que qualquer vício, qualquer doença, qualquer amizade errada. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo é o mesmo que pode ressuscitar os sonhos, a saúde, a fé e a vida dos seus filhos. E hoje eu quero selar tudo isso com uma oração final, de bênção e de envio. Ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, eu apresento novamente diante de Ti cada filho, cada filha representada nesta oração. Tu conheces o nome, o rosto, a história de cada um. Pai, eu clamo que o Teu Espírito Santo continue trabalhando onde as mãos humanas não podem alcançar. Eu abençoo esses filhos com libertação. Onde houver drogas, que haja sobriedade. Onde houver álcool, que haja liberdade. Onde houver amizades erradas, que haja novos relacionamentos saudáveis. Onde houver doenças, que haja cura. Onde houver escuridão, que haja luz. Eu abençoo esses filhos com paz, que eles possam repousar em segurança, que seus corações sejam atraídos pelo Teu amor, que tenham experiências vivas contigo. Eu abençoo também os pais, para que tenham força, perseverança e paz enquanto esperam no Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma dessas famílias ficará envergonhada. Elas testemunharão a transformação dos filhos e o Teu nome será glorificado. Amém. Receba esta bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a sua casa seja cheia da presença de Deus e que os seus filhos sejam alcançados pela graça que transforma e salva. Agora, faça um último ato de fé. Declare em voz alta, com firmeza: os meus filhos são do Senhor e viverão para a glória dele. Repita isso como quem sela uma aliança. E se puder, escreva também nos comentários: eu creio na transformação dos meus filhos. Cada comentário é como um memorial diante de Deus. Antes de encerrar, quero pedir 3 coisas muito simples, mas poderosas. Curta este vídeo para que mais pais e mães desesperados encontrem esta oração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecerão sua fé e sua família. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa orar pelos filhos. Você pode ser a resposta de oração de outra família. Mas saiba, esta não é a última oração. É apenas o começo. Deus quer continuar a obra que começou hoje. E no próximo vídeo, vamos orar de forma ainda mais específica para que seus filhos não apenas sejam libertos, mas também encontrem propósito e direção de vida. Porque não basta ser livre, é preciso viver com sentido, viver para glorificar a Deus. Então, não perca, fique atento, porque assim como hoje você intercedeu pela libertação, amanhã vamos clamar pelo futuro abençoado e cheio de propósito que o Senhor já preparou para os seus filhos. Pai, mãe, descanse o coração. O Senhor está no controle. Seus filhos estão nas mãos dele e o que ele promete, ele cumpre.